Bom dia pessoal, aqui é a Carol e hoje nós vamos falar sobre Provérbios capítulo 8. Então eu quero te agradecer, você que já tem acompanhado esses vídeos sobre Provérbios, e hoje nós estamos indo para o 8º vídeo dessa série, e hoje nós vamos falar então sobre Provérbios capítulo 8, que tem como subtítulo o chamado da sabedoria. Vai dizer o seguinte: a sabedoria está clamando, o discernimento ergue a sua voz nos lugares altos junto ao caminho. Nos cruzamentos, ela se coloca ao lado das portas da entrada da cidade. Portas adentro, ela clama em alta voz. A vocês, homens, eu clamo. A todos levanto a minha voz. Vocês, inexperientes, adquiram a prudência, e vocês todos tenham bom senso. Então a gente vê aqui coisas que são importantes, né? Porque ela está citando, né? A prudência, o bom senso. Ouçam, pois tenho coisas importantes para dizer. Os meus lábios falarão do que é certo. Minha boca fala a verdade, pois a maldade causa repulsa aos meus lábios. Todas as minhas palavras são justas. Nenhuma delas é distorcida ou perversa. Para os que têm discernimento, são todas claras e retas para os que têm conhecimento. Prefiram a minha instrução à prata e o conhecimento ao ouro puro, né? Fazendo aqui uma comparação com coisas que são valiosas. Pois a sabedoria é mais preciosa do que rubis, nada do que vocês possam desejar compara-se a ela. Eu, a sabedoria, moro com a prudência e tenho conhecimento que vem do bom senso. Temer o Senhor é odiar o mal, odiar o orgulho e a arrogância, o mau comportamento e o falar perverso. Então aqui a gente vê, né, ela falando, né, sobre si, como se a sabedoria estivesse falando sobre si. Aqui isso também foi escrito por Salomão, mas ele faz aí coloca a sabedoria como se fosse uma pessoa falando de si mesmo, né? E em seguida vai falar assim, ó, temer o Senhor é odiar o mal. Odeio o orgulho, a arrogância, o mau comportamento e o falar perverso. Então aqui a gente vê coisas que são totalmente contrárias à sabedoria, né? O mal, o orgulho, a arrogância e o mau comportamento e o falar perverso. Esse falar perverso pode incluir também falar mal das pessoas, falar de forma levantando falso testemunho, como a gente já falou em alguns outros vídeos aqui, né? Meu é o conselho sensato. A mim pertencem o entendimento e o poder. Por meu intermédio, os reis governam e as autoridades exercem a justiça. Também por meu intermédio governam os nobres, todos os juízes da terra. Amo os que me amam, e quem me procura me encontra. Seja ele jovem, velho, com bens aquisitivos, ou seja pobre ou rico, não importa. Quem me procura me encontra. Comigo estão riquezas e honra, prosperidade e justiça, duradouras. Meu fruto é melhor do que o ouro puro. O que ofereço é superior à prata escolhida. Ando pelo caminho da retidão, pelas veredas da justiça, concedendo riqueza aos que me amam e enchendo seus tesouros. O Senhor me criou como o princípio do seu caminho. Antes das suas obras mais antigas, fui formada desde a eternidade, né? Que a sabedoria está falando dela. Desde o princípio, antes de existir a terra. Nasci quando ainda não havia abismos, quando não existiam fontes de águas. Antes de serem estabelecidos os montes e de existirem colinas, eu nasci. Ele ainda não havia feito a terra, nem os campos, nem o pó com o qual formou o mundo. Quando ele estabeleceu os céus, eu estava lá. A sabedoria falando aqui, eu estava lá. Quando traçou o horizonte sobre a superfície do abismo, quando colocou as nuvens em cima e estabeleceu as fontes do abismo, e quando determinou as fronteiras do mar para que as águas não violassem a sua ordem, quando marcou os limites dos alicerces da terra, eu estava ao seu lado, e era eu seu arquiteto. Dia a dia eu era o seu prazer, e me alegrava continuamente com sua presença. Eu me alegrava com o mundo que ele criou, e a humanidade me dava alegria. Ouçam-me agora, meus filhos, como são felizes os que guardam os meus caminhos. Ouçam-me, ouçam a minha instrução, e serão sábios. Não desprezem. Como é feliz o homem que me ouve, vigiando diariamente a minha porta, esperando junto às portas da minha casa. Pois todo aquele que me encontra a vida e recebe o favor do Senhor.
mas aquele que de mim se afasta, a si mesmo se agride. Todos os que me odeiam amam a morte, né? Que é a sabedoria falando. Pois todo aquele que me encontra a vida. E no final vai dizer assim: todos que me odeiam, odeiam a morte, né? E aqui eu lembro também de uma passagem bíblica, que eu não vou me lembrar agora exatamente a referência, mas diz, né, que Deus colocou diante de nós a opção, ou a morte ou a vida. Cabe a nós escolhermos isso. E aqui diz, né, quem encontra a sabedoria encontra a vida. Quem rejeita a sabedoria, quem odeia a sabedoria, quem não gosta de ouvir conselhos, quem se afasta, se isola, se acha que tem todo o conhecimento, sendo que não tem nenhum conhecimento, porque aquele que é arrogante também é tolo, e o tolo não tem sabedoria. Então, quem odeia a sabedoria, né, os que me odeiam amam a morte. Então aqui o Senhor está falando mais uma vez, através da palavra, através aqui de Salomão, desse homem que ele usou, a qual ele deu sabedoria, que ter a sabedoria, procurar a sabedoria, ela pode ser encontrada por qualquer pessoa, desde que essa pessoa procure, né? Tem aquele ditado que diz: quem procura acha, e para a sabedoria isso também é muito válido. Quem procura sabedoria achará sabedoria, né? E quem estiver andando em sabedoria, andando no temor do Senhor, que é o princípio da sabedoria, andará em vida, né? E aqui a gente vê tantas coisas, como também ali no versículo 13, que diz assim, ó: temer o Senhor é odiar o mal. Odeio o orgulho, a arrogância, o mau comportamento e o falar perverso. Então é bom nós nos analisarmos, como eu já falei em outros vídeos aqui sobre quando a gente está estudando provérbios, né? Sempre nos analisarmos, colocarmos o que está escrito aqui nesses capítulos como um filtro e ver o que vai passar por esse filtro. Será que nós estamos odiando o mal? Será que nós estamos sendo orgulhosos ou arrogantes? Será que nós estamos tendo um bom comportamento? Será que nós não estamos tendo um falar perverso? Né? Será que nós temos buscado do Senhor prudência, conhecimento, sabedoria para agir em todas as situações da nossa vida? Para agir com as pessoas ao nosso redor, com os nossos filhos, com a nossa família? Muitas vezes, para ter sabedoria, nós vamos ter que agir de forma que nem sempre nós vamos achar que temos razão. Mas pense o seguinte: quem está te dando sabedoria é o Senhor. O Senhor nos concede sabedoria, nos instrui, nos ajuda através do seu Espírito Santo. E é importante que nós, como cristãos, venhamos a agir em sabedoria. Não esquecendo que o princípio da sabedoria, né, é o temor do Senhor. Sem temer a Deus, ninguém terá sabedoria. Então eu espero que esse capítulo aqui foi um capítulo que fortaleceu muito o que a gente tem falado nesses dias. E eu espero que isso aqui leve você a pensar mais sobre a sabedoria, mais sobre a forma como nós temos agido com sabedoria ou sem sabedoria, né? Que nós possamos passar o nosso comportamento nesse filtro e ver o que realmente de bom tem, o que não tem, e a gente possa mudar de comportamento, né? Se arrepender e mudar de comportamento, porque nada adianta nós reconhecermos nosso pecado, reconhecermos a nossa falta de sabedoria e continuar agindo como tolos. A palavra de Deus está aqui, Provérbios está aqui, nós vamos ler mais capítulos à frente, está aqui para nos lembrar, nós precisamos buscar sabedoria para esse mundo, principalmente para viver nos dias em que nós temos vivido. Eu espero que esse vídeo tenha abençoado a sua vida, não se esqueça de curtir, compartilhar, se inscrever aqui no canal. Eu te espero amanhã no nosso próximo vídeo. Tchau, tchau!